Amém. E nesse sentido de chamado, vamos continuar em clima de oração. Queria chamar o Sérgio aqui, que ele vai dar o testemunho para nós. E esse Seara, ele é um Seara de testemunhos. Ouvimos muitos testemunhos, não foi? E aí o Sérgio vem cá para encerrar os nossos testemunhos deste Seara. Que nós possamos rezar essa Ave Maria com muito amor e confiança, para que as palavras, que o Sérgio vai proclamar aqui desse testemunho possam tocar o nosso coração, e especialmente daqueles que têm um chamado e têm medo, de assumir esse chamado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. A paz de Jesus e o amor de Maria. Com muita alegria que eu recebi esse convite tão especial da organização do Seara 2026 para compartilhar um pouquinho com vocês da minha história vocacional. Eu já estive aqui no Seara em outras edições, participando e como servo também. E hoje, Deus me concede a graça de estar aqui como seminarista para testemunhar as obras que Ele realizou em minha vida. Quero, antes de tudo, reconhecer que nada disso é mérito meu, nem mesmo porque eu seja melhor do que alguém. Pelo contrário, eu sou falho, eu sou limitado, eu sou miserável. Mas a graça de Deus, ela é abundante e age justamente na nossa fraqueza. Meu nome é Sérgio, eu tenho 28 anos, sou natural de Viçosa, eu nasci e fui criado aqui, e hoje eu não venho simplesmente contar uma história, mas eu vim oferecer um testemunho, sobretudo de louvor e de gratidão a Deus, o autor de tudo aquilo que aconteceu na minha vida. Como Maria diz em seu cântico, o poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. E é isso que eu vim aqui hoje para testemunhar. Eu sou o filho mais velho de 2 irmãos e cresci numa família católica, profundamente marcada pela fé dos meus pais e dos meus avós. Desde pequeno eu fui educado na importância de amar, respeitar e temer a Deus. E logo cedo algo já acontecia dentro do meu coração. Quando eu era criança, eu lembro que eu gostava de celebrar a missa na minha casa. Seja na minha própria casa ou na casa dos meus avós, normalmente eu pegava os folhetos das missas de domingo, pegava alguns utensílios da cozinha e muitas vezes a minha avó até comprava algumas velas para poder me incentivar. Enquanto outras crianças tinham outros sonhos e brincavam de outras coisas, eu sonhava em ser padre. E hoje eu percebo que ali Deus plantava uma semente no meu coração. Não era fruto da imaginação de uma criança. Era o Senhor que silenciosamente ia indicando o caminho. Meus pais, eles nunca me pressionaram a nada. Eles sempre disseram apenas que queriam que eu fosse feliz e fizesse aquilo que eu gostaria na minha vida profissional. Ao mesmo tempo, eles incentivavam muitos estudos, porque viam nele uma garantia de um futuro melhor. Em 2013, eu fiz a prova para o Colune aqui na UFV
e fui aprovado. Um colégio muito exigente e dentro de um meio universitário. E ali eu fui tendo contato com outros colegas que sonhavam com um vestibular, com alguma profissão. E eu comecei a pensar ali também no meu futuro profissional. Eu acreditava que, como os outros, eu também precisava escolher uma carreira para seguir. Foi aí que começou uma mudança dentro de mim. E pouco a pouco aquela chama da vocação, ela foi sendo abafada dentro do meu coração. Ela nunca se apagou, mas naquele momento ela foi sendo esquecida dentro de mim. Foi então, no ensino médio, que eu escolhi fazer a medicina. E em 2016 eu fui aprovado. E mudei-me para Juiz de Fora para poder começar a faculdade. Era a primeira vez que eu iria morar longe de casa. O que eu não sabia é que seria também um período mais distante de Deus. Meus irmãos, por experiência própria, eu digo que o pecado muitas vezes ele aparece para a gente como algo bonito, como algo atraente. O que o inimigo não mostra é a destruição que ele pode causar na nossa vida. E assim eu fui me deixando levar. Uma vida desregrada, distante da oração, distante da igreja, acumulando pecados na minha vida. Até que lentamente, pouco a pouco, eu fui experimentando um vazio profundo dentro de mim. Por fora, tudo parecia muito bem. Faculdade, futuro promissor. Por dentro, um vazio enorme. Porque cada um de nós tem dentro de si um vazio que só Deus pode preencher. Chegou o momento, então, naquela minha caminhada da faculdade, distante de Deus, em que nada mais fazia sentido. Eu não sabia ao certo por que eu estava ali. E aí eu me lembrei da parábola do filho pródigo. O meu coração, ele não era uma terra arrasada, porque Deus havia construído fundamentos sólidos em mim, desde a infância. Desde a criança, eu participava do grupo de oração Fonte de Vida com meus pais, tinha recebido sacramentos, fui educado na fé, e tudo isso foi um porto seguro no qual eu sabia para onde eu podia voltar. E como filho pródigo, eu decidi voltar para Deus, pedir perdão e recomeçar. Irmãos, Deus nunca nos recebe com condenação. Ele nos recebe com muita festa e alegria. Jesus disse que haverá no céu mais alegria por um só pecador convertido do que por 99 justos. E quando eu procurei novamente a Deus, eu pude de fato sentir essa festa que Ele fazia em me receber de volta. Nessa alegria de retomar a caminhada com Deus, dando passos agora mais firmes, eu continuei a minha graduação em medicina. Em 2021, eu me formei como médico e voltei então para Viçosa, onde eu comecei a trabalhar no posto de saúde. E nesse momento aqui em Viçosa, eu busquei me reaproximar ainda mais de Deus. Voltei a participar de grupos de oração, do Fonte de Vida, que eu já participava com a minha família. Participei também do grupo de oração Resgate, grupo de oração Cenáculo. No grupo de oração Resgate eu cheguei a ser servo por um tempo. Participei do grupo de jovens na paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Ajudei aqui no Seara, também como servo. A primeira vez eu servi no Searinha. E a minha vida foi então se organizando e se estabilizando. Mas ainda faltava alguma coisa. Busquei então avançar na minha carreira profissional. Em 2023, eu resolvi fazer a especialização em pediatria. E depois de fazer a prova, eu fui aprovado aqui na UFV e comecei a especialização. Eu estava perto da minha família, na profissão que eu escolhi, fazendo o que eu gostava. E nesse momento eu tive a oportunidade de viver também um relacionamento amoroso com uma moça a quem eu sou muito grato. Ela é muito religiosa, me ajudou a amadurecer muito também na minha fé, sobretudo na minha devoção mariana. Mas o meu coração, ele continuava inquieto. Parecia que ainda estava faltando alguma coisa. Por fora, tudo certo, mas por dentro, algo dizia, ainda não é tudo. E foi aqui no Seara que Deus me deu o direcionamento para a minha vida. Em 2024, na residência, que é a especialização em pediatria, tendo terminado o meu relacionamento, com uma dúvida no meu coração de que caminho seguir, do que Deus queria para mim, em 2024 eu participei do Seara, nesse mesmo local. E logo nos primeiros momentos de Seara, Deus falou profundamente ao meu coração. E Deus começou falando comigo por uma pregação sobre a pesca milagrosa. Os discípulos passavam a noite inteira pescando e nada tinham pescado. Mas quando obedeceram a palavra de Jesus, foi que o milagre aconteceu na vida deles, porque eles jogaram as redes em águas mais profundas. E no meu coração eu sentia Deus dizer: você está pescando, mas eu quero que vá para águas mais profundas. Eu não entendia direito o que ele queria, mas eu sabia que ele estava falando comigo. No dia seguinte, quando eu voltei para o Seara, lembro que pela manhã ficava no meu coração uma voz muito forte me dizendo: vai à tenda vocacional. Lembro que eu tentava prestar atenção nas pregações, mas eu não conseguia. Dentro do meu coração, eu só ouvia essa voz: vá à tenda vocacional. E depois de tentar lutar um pouco contra isso, eu acabei cedendo e fui à tenda vocacional. E quando eu cheguei na tenda vocacional, aconteceu algo que eu nunca vou esquecer na minha vida. Aquela chama que tinha no meu coração desde a minha infância, que estava um pouco adormecida, ela reacendeu e tomou conta de mim. E eu me lembrei então claramente do chamado que Deus tinha feito desde a minha infância. Não era algo do passado, era o chamado de Deus que Ele reapresentava à minha vida. E uma alegria muito grande, uma alegria que eu nunca tinha sentido igual na minha vida, tomou conta de mim. Nesse dia eu voltei para casa e pensava comigo mesmo: mas isso parece loucura. Mas no fundo eu sabia que por Deus eu era capaz de fazer qualquer loucura. E o momento decisivo foi na adoração ao Santíssimo. Lembro-me que na adoração, enquanto o Santíssimo estava em cima da tenda vocacional, o pregador,
que naquela ocasião era o Jacozinho, ele disse as seguintes palavras: tem alguém aqui com um chamado vocacional. Não tenha medo de dizer sim, pois o Senhor vai sustentar o seu sim. E um rapaz, de forma especial, sendo chamado ao sacerdócio, pode dizer sim. Eu não sei se aquelas palavras elas foram também para outras pessoas, mas para mim, eu não tenho dúvida de que foram. Porque quando Deus chama, a gente não tem nenhum questionamento. A gente não tem nenhuma dúvida de que Ele está falando conosco. Então eu iniciei o meu discernimento vocacional, cheio de dúvidas, mas querendo corresponder ao chamado de Deus para a minha vida. Ainda fazendo pediatria em 2024, intensifiquei a minha oração, direção espiritual e busca sincera pela presença de Deus. Porque não tem lugar melhor para a gente discernir do que diante de Deus. E quanto mais eu rezava, mais aquele chamado ficava forte e ia se consolidando no meu coração. E nesse processo, eu devo de forma muito especial a 2 padres que marcaram muito a minha caminhada. Um deles, o padre Rosemar, hoje um grande amigo, e que era promotor vocacional da arquidiocese naquela época. E foi o primeiro padre com quem eu conversei sobre a minha vocação. E o outro, de forma muito especial, é o padre Paulo Dionet, que é o meu pároco. Quando nem eu mesmo conseguia entender o que estava acontecendo, ele segurou a minha mão. Ele me ajudou, ele me direcionou, me aconselhou e me acolheu. Foi ali, nas conversas na casa paroquial, nas oportunidades que ele me dava dentro da igreja, nas ajudas com sua saúde, que aquela vocação que estava ainda nascendo em mim, ela foi crescendo e desabrochando. Padre Paulo, eu nunca canso de me agradecer. Sou muito grato ao Senhor. Você sempre foi e continua sendo um grande incentivador da minha vocação. E quanto aos meus pais, eu também sou muito grato. Mesmo com os medos, as dúvidas e os receios próprios dos pais, eles sempre foram para mim aquele alicerce silencioso, sempre zelando para que eu pudesse fazer essa caminhada da forma mais segura e serena junto de Deus. Muito obrigado. Em setembro de 2024, eu tomei o passo mais importante. Eu decidi sair da residência para focar no meu discernimento vocacional. O sim que eu já tinha oferecido para Deus desde o Ceará, agora se concretizava em passos mais profundos. Então eu deixei a residência, fiz todo o processo vocacional que o seminário pede. Em janeiro de 2025, eu participei da Semana Vocacional e fui aprovado. No ano passado, eu fiz o propedêutico dentro do Seminário Arquidiocesano São José. E esse ano, com muita alegria, eu estou na etapa do discipulado, o primeiro ano da filosofia. E hoje eu queria dizer algo para vocês, meus irmãos, que estão aqui nesse retiro. Talvez você também esteja sentindo uma inquietação. Talvez seja Deus falando com você sobre vocação, sobre mudança de vida, sobre conversão, sobre voltar para Ele. Não tenha medo, porque esse chão, ele é santo. Quando eu participei do Ceará 2024, e aí eu finalizo, Deus colocava no meu coração a seguinte passagem:
Tira a sandália dos pés, porque o chão que você pisa é santo. E de fato, esse chão é santo, porque Deus verdadeiramente se faz presente aqui. O meu sim começou aqui, e o seu pode começar hoje. Deus, Ele não tira nada de nós, Ele nos dá tudo. Ele nos chama, Ele nos sustenta, Ele nos conduz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pelo seu testemunho. Padre Paulo Dionê está aqui no cantinho também. Muito obrigado pela sua presença. Uma salva de palmas também para o Padre Paulo. E rezemos em pé uma Ave Maria por todos os vocacionados à vida religiosa e sacerdotal, em especial, a todos que estão aqui na tenda vocacional, ao Sérgio, as noviças, os seminaristas, todos os padres que passaram por aqui. Que o Senhor suscite ainda mais dentro desse chão do Ceará, mais vocações sacerdotais e religiosas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém!